vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a principal categoria do Oscar 2020, que é a categoria de melhor filme. E eu decidi fazer esse vídeo assim, com todos os filmes, porque eu não ia ter tempo para gravar sobre todos os filmes, e eu acho que dá para fazer um certo comparativo entre eles, e a gente conversa de uma vez sobre todos os filmes que está nessa categoria e que é a categoria que a galera realmente assiste mesmo, né, os filmes e tal. Eu sempre tento ver o maior número de filmes possíveis e esse ano eu quase consegui zerar a lista. Eu só não consegui ver o filme Corpus Christi indicado na categoria de melhor filme internacional, porque esse filme não estreou nos cinemas, não saiu para baixar nem para assistir em nenhum lugar. E dos 15 curtas eu também não consegui assistir 3 curtas. E foi isso. Além de Malévola e o filme Superação, que eu não tenho interesse de assistir, o resto eu consegui ver tudo. Então é isso. Se você não me segue ainda pelo Instagram, lá eu tô comentando diversas outras categorias do Oscar. Então corre lá pra ver, se você ainda não me segue, de fotografia, trilha sonora, design de produção, além de comentar sobre os indicados, fazer um comparativo aí com eles. Eu falo um pouco sobre as categorias e o que os membros da academia buscam pra premiar aquela categoria e tal. Tá bem legal. E é isso, sem mais delongas, vamos para os filmes e eu vou fazer isso em ordem decrescente de gosto, ou seja, do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. E ao final do vídeo eu vou falar quem eu achei que foi esnobado no Oscar desse ano, quem eu acho que vai ganhar o prêmio de melhor filme, quem não merece ganhar. Então vamos lá. Como vai ser um compilado de muitos filmes, eu não vou ficar muito tempo em cada filme, vou falar brevemente sobre ele e é isso. É importante falar que isso é segundo as minhas opiniões e os meus gostos pessoais, então pode ser que não converse com os gostos de vocês, mas não fiquem bravos por isso, tá bom? Em nono e último lugar aqui da minha lista, eu deixei o filme Adoráveis Mulheres, dirigido pela Greta Gerwig. É um filme baseado no livro Mulherzinhas, da autora Louisa May Alcott. E ele vai contar a história das irmãs March, que vivem ali no século XIX, em plena Guerra Civil Americana. E cada uma delas tem a sua ambição, os seus sonhos. E ela vai mostrar um pouco da vida dessas mulheres, sendo mulheres ali no século XIX, nos Estados Unidos, né? Toda essa questão da mulher na sociedade naquela época. E todos os sonhos que elas tinham. É um filme que eu acho bom, eu gosto da maneira como a Greta Gerwig conta a história, mas ao mesmo tempo eu acho que como é um filme que vai falar um pouco sobre ser mulher no século XIX e vai contar com mulheres muito fortes, eu sentia que o filme precisava talvez de um pouco mais de subversão. Eu estava imaginando que isso ia acontecer no filme, e não aconteceu. O filme ele é contado de uma forma bastante redondinha e quadradinha. Não que isso seja um defeito, mas ao mesmo tempo me decepcionou e eu estava esperando um pouco mais, por isso que ele está aqui no último lugar da minha lista. Em oitavo lugar eu deixei o longa Ford vs Ferrari, dirigido pelo James Mangold. E esse é um caso real, na verdade, que aconteceu ali, eu acho que foi na década de 60, se eu não me engano, em que a Ford quis bater a Ferrari numa corrida automobilística de Le Mans, que é uma corrida que acontece durante 24 horas e a Ferrari sempre levava o prêmio. E a Ford, sendo uma indústria gigantesca e tal, decidiu criar um carro para bater a Ferrari. E aí o filme vai contar um pouco de como isso se deu e se aconteceu ou não, mas toda essa comoção da Ford para construir esse carro que ia bater um Ferrari. Temos dois personagens principais, que é o Shelby e o Ken Miles, que vão encabeçar esse projeto aí com uma galera. E é basicamente isso. Eu gosto do filme, apesar de também ser um filme bastante previsível e que segue algumas fórmulas clichês, mas eu gosto da maneira com que ele consegue
envolver o espectador nas corridas, em alguns momentos do filme. Acho que é interessante, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja nada demais, então por isso ele tá aqui no 8º lugar desse ranking. E em 7º lugar, agora talvez cause polêmica, eu deixei o filme Era Uma Vez em Hollywood, dirigido pelo Quentin Tarantino. E esse filme se passa ali em 1969, no final da Era de Ouro de Hollywood, e vai contar a história de um ator já meio em decadência e o seu dublê. O filme é também uma homenagem a Sharon Tate, que a Margot Robbie traz aí, impersonando essa personagem real. E eu gosto da maneira com que o Tarantino consegue representar essa época do cinema, que eu acho que ele faz isso com muito primor. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o filme ele esbarra em alguns clichês e eu sinto muitas barrigas durante o filme, então foi um filme que eu acabei não me envolvendo muito. Eu consigo me relacionar um pouco mais com ele a partir do final ali do segundo ato do filme, mas até chegar nesse momento eu já estava um pouco distante e por isso ele está aqui em 7º lugar nesse meu ranking do Oscar. Em 6º lugar eu deixei Jojo Rabbit, dirigido pelo Taika Waititi. E esse filme vai contar a história do Jojo, que é um garoto nazista que faz parte aí dessa juventude nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O Hitler já estava aí pelos fins dos seus dias, mas essa juventude alemã nazista quer se reerguer e etc. E a gente vai acompanhar esse garoto de 11 anos, se eu não me engano, que esse garoto tem, e ele acaba descobrindo que a mãe dele está escondendo uma judia dentro da casa. E como ele vai se relacionar com essa garota, uma vez que ele descobre e uma vez que ele é um nazista fervoroso. O filme ele vai mais pro lado da sátira, para contar essa história, obviamente, né? E o Jojo ele tem visões do Hitler e tal. E é um filme divertido até um certo ponto, mas que vai, enfim, satirizar toda essa questão do nazismo e de tudo que aconteceu. É um filme que traz um elenco muito forte, eu gosto muito do elenco do filme. Tem a Scarlett Johansson, que concorre de melhor atriz coadjuvante, tem o Sam Rockwell, o garotinho que faz o Jojo, ele é incrível, esqueci o nome dele, e a garotinha que faz, que não é uma garotinha, né, é uma jovem que faz a judia, é a... esqueci o nome dela também, mas ela é sensacional. Essa garota ela é sensacional. E eu gosto do filme, eu acho que o Taika Waititi ele tem uma visão diferente, inovadora para contar essa história, mas ao mesmo tempo sinto que algumas piadas são bobas e repetitivas. Mas ainda assim eu acho que é um bom filme, um filme simpático, e isso também eu me peguei pensando, um filme simpático sobre o nazismo, mas enfim, é uma sátira e tá aí e está em 6º lugar da minha lista. Em 5º lugar, eu deixei História de um Casamento, dirigido pelo Noah Baumbach. E esse filme vai contar a história de um divórcio do Charlie e da Nicole. Eles são um casal, ele é diretor de teatro e ela é uma atriz. E eles são um casal, eles têm um filho e eles estão passando por uma certa crise, mas ao mesmo tempo eles se gostam muito. E a partir de um determinado momento eles decidem que vão se separar de uma forma amigável. Só que no momento que eles decidem se separar, as coisas acabam não se tornando tão amigáveis assim, porque entra advogado no meio da história e aí tudo é revirado e a gente vai acompanhar todo esse perrengue. Eu acho um filme muito bonito, muito delicado. Ele é um filme que ele tem os seus problemas, eu acho, em alguns momentos, mas ainda assim eu acho que é um filme que traz grandes atuações. O Adam Driver e a Scarlett Johansson estão incríveis nesses papéis. E eu acho que são personagens complexos, desenvolvidos de uma forma muito competente pelos dois e pelo roteiro que traz isso. O roteiro traz diálogos incríveis. O Noah Baumbach ele já fez filmes com essa temática. Tem um filme dele que eu gosto bastante chamado A Lula e a Baleia, que também vai tratar de divórcio com essa pegada
mais leve e voltado até um pouco para comédia. Em História de um Casamento é menos comédia, mas ainda assim tem seus momentos de respiro. Ele consegue criar situações incríveis, mas também tem algumas situações meio clichêzinhas que me incomodam um pouco, não muito, e por isso que ele tá aqui em quinto lugar no meu ranking. Em quarto lugar, eu coloquei o filme O Irlandês, dirigido pelo Martin Scorsese, que é um filme aí que levantou um rebuliço por ser um filme de 3 horas e meia. E eu não canso de falar, gente, filmes longos existem desde sempre, mas eu acho que a gente está numa sociedade aí tão do imediatismo, dos stories, dos vídeos curtos, das séries, que o pessoal meio que estremeceu com esse filme. E eu acho que foi por essas razões. Mas filmes premiados pelo Oscar, tem filmes de 4 horas, 4 horas e pouco, e que são premiadíssimos e nunca foram um problema, na minha opinião. É, e quando eu vi o Irlandês, eu não vi o tempo passar, eu assisti assim e eu gostei bastante do filme. Ele vai contar aí uma história durante alguns anos de um cara chamado Frank Sheeran que trabalhava aí com máfia, com uma galera meio da pesada. E o filme vai contar aí a vida desse cara durante alguns anos, uma amizade que ele teve com o Jimmy Hoffa, e eu não vou falar muito mais dessa amizade para não dar spoiler para vocês. E é um filme que eu gosto bastante pela maneira com que o Martin Scorsese ele consegue costurar essa história durante todo o tempo sem criar barrigas. Eu sinto que o filme sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem uma informação nova sendo dada para o espectador, e eu acho que isso é muito envolvente. Eu sinto que a riqueza do filme está principalmente nos momentos que vai para os dramas pessoais dos personagens, principalmente do nosso personagem principal, que é brilhantemente interpretado pelo Robert De Niro, que é o Sheeran. Nesses momentos de drama com a família, drama dele com ele mesmo, o filme ele traz situações incríveis, assim. Tem momentos dele com a filha que eu sinto que são, na minha opinião, de uma força tremenda, assim. E eu acho que no fim é um filme que traz todas essas questões sobre amizade, sobre fidelidade, sobre família de uma forma bem diferente. E o Martin Scorsese está em plena forma, com todos os anos que ele tem aí de carreira no cinema, ainda entregando filmes de muita qualidade. Eu acho que talvez o Irlandês seja aí um dos grandes filmes desses últimos anos dele, pelo menos. Em terceiro lugar, eu deixei o filme Coringa, do Todd Phillips, que foi um filme aí também que foi muito falado. O filme levou prêmio de melhor filme em Veneza, e desde então começou aí toda uma especulação a respeito desse filme, que levava o nome de um super-herói, né, um inimigo do Batman aí. E eu fiquei já, desde então, com a pulguinha atrás da orelha, com muita curiosidade para saber qual é que era desse filme. E eu lembro quando eu assisti o filme no cinema, eu fiquei bem impactado, porque eu acho que o Todd Phillips consegue pegar a essência. Eu não conheço muito de HQ e desse universo de super-heróis, mas eu acho que ele consegue. Eu não sei se isso é fiel ou não ao quadrinho, eu não estou questionando isso, eu estou questionando o que ele apresenta no filme, mas eu acho que ele consegue construir muito bem esse personagem e tudo que vai acontecendo na vida dele para ele chegar aonde ele chega. E eu acho que isso é construído de uma forma bem inusitada, bem cinematográfica. Tem planos, enquadramentos maravilhosos, tem alguns momentos de decupagem que o filme funciona lindamente, assim. Eu acho que o Joaquin Phoenix também traz uma força gigantesca pro filme na construção desse personagem e por isso ele está em terceiro lugar. É um filme que eu acho que ele é um filme de construção de personagem muito bem feito, que traz momentos impecáveis. É um filme que poderia falar sobre a psicopatia de um ser comum, que não fosse um coringa, sabe? E que funcionaria muito bem. E eu acho que é muito bacana ele trazer essa qualidade de narrativa
e técnica para um filme que tem um alcance gigantesco, assim, em termos de espectadores. Eu acho que ele trazer essa linguagem para um filme assim é super positivo e por isso ele tá aqui em terceiro lugar no meu ranking. Em segundo lugar, eu vou deixar 1917, dirigido pelo Sam Mendes. Quando eu li a respeito desse filme, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás, porque eu achei que eu não fosse gostar, achei que eu ia ver mais do mesmo, mas eu me surpreendi. O filme se passa ali na Primeira Guerra Mundial, onde dois soldados são incumbidos de levar uma mensagem para um capitão, sei lá, em um outro lugar. Eles não têm tipo qualquer tipo de comunicação, então eles precisam levar essa carta e essa carta vai salvar milhares de vidas. Então o filme vai acompanhar esses dois soldados nessa entrega dessa carta. E quando eu vi isso, eu já fiquei com o pé atrás, porque eu achei que fosse mais do mesmo. Aí começaram a falar de plano sequência, o que me deixou com mais bode ainda. Mas quando eu fui assistir o filme no cinema, eu me surpreendi muito positivamente, porque eu me surpreendi pela história que o Sam Mendes apresenta em 1917. Eu acho que ele consegue. O filme não é filmado em plano sequência, ele está sendo vendido como se fosse. Eu já vi muitas pessoas falando: nossa, foi filmado de uma vez só, meu Deus. É só você pensar que se fosse filmado de uma vez só, o filme começa de tarde e termina de manhã. Como é que isso ia acontecer durante 2 horas? Impossível. Mas não tô colocando isso em prova, porque eu acho que é um ótimo filme. Tanto é que ele tá em segundo lugar aqui no meu ranking. Eu gosto da maneira com que o Sam Mendes consegue envolver o espectador nessa história, nessa jornada desses dois personagens. E toda a questão técnica do filme, mesmo não sendo um plano sequência, mas ele tem planos bastante longos. E isso traz uma dinâmica técnica para o filme que é muito complexa de ser feita. E eu lembro assistindo o filme, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eles fizeram isso? E mesmo durante planos sequências, né, que existem, são vários planos sequências, existem enquadramentos maravilhosos e isso foi pensado para ser dessa forma. Tem genialidade assim dentro disso, né? E o nome disso é Roger Deakins, que é o diretor de fotografia, que é um gênio da fotografia aí e me deixou muito feliz de ver isso. E eu acho que o filme ele me envolveu por todas essas questões. Eu acho que o elenco tá muito bem, entrega um trabalho muito bom. E é um filme envolvente, é um filme que trata de um assunto que é banal, assim, já muito batido no cinema, mas que eu acho que ele traz um ar novo, assim, para esse tema e faz de 1917 um filme aí que se destaca, entre outros filmes aí do gênero. E em primeiro lugar, que não é surpresa para ninguém, está Parasita, um filme sul-coreano do diretor Bong Joon-ho. E esse filme vai contar a história de uma família que está desempregada e que vive ali num perrengue só. Todos os membros dessa família estão desempregados. A gente está falando de pai, mãe, filho e filha. Esses filhos já são adultos e eles moram num lugar bastante insalubre. E o filho dessa família consegue um trabalho temporário aí de dar aulas de inglês para um garoto de uma família classe alta que vive numa mansão. E uma vez ele dentro dessa mansão, ele começa a ver a possibilidade de trazer toda a família para trabalhar com essa família aí já abastada e tal. E o filme ele é uma sátira social a respeito das diferenças de classes, mas que é contado de uma forma única por esse diretor que eu gosto muito do trabalho dele, porque ele consegue passear por diversos gêneros de uma forma genial. O filme ele tem momentos de comédia, tem momentos de suspense, tem momentos de drama e ele consegue fazer essa transição durante o filme, né, de uma forma muito genial. E isso acho que envolve o espectador também de uma forma única, porque você vai caminhando, acompanhando a trajetória dessas duas famílias e como é que eles vão se encontrando, e isso vai culminar num clímax absurdo, assim, que você já vai estar na cadeira
de boca aberta. E o diretor consegue isso de uma forma invejável, assim, se utilizando de todos os recursos técnicos em prol dessa narrativa, que é muito bem contada, é uma narrativa que não tem respiros, é muito bem amarrada com todos esses personagens que estão muito em sintonia, e eu acho que é um filme que ele com certeza absoluta ele está muito acima da média assim desses outros todos que eu falei para vocês, e por isso que ele está em primeiro lugar aqui no meu ranking, e eu acho que ele deveria levar o prêmio de melhor filme. Acho que leva? Difícil, mas não custa aí a gente ficar na torcida. Tanto é que o filme ele é tão impactante que já foram vendidos os direitos autorais para esse filme virar uma série pela HBO. Os americanos têm muito disso, né? Coisas que fazem sucesso, filmes principalmente, né? Eles querem refazer de alguma forma. Isso já foi aconteceu muitas e muitas e muitas vezes já no cinema, e geralmente o resultado não é dos melhores. Mas enfim, vamos para quem eu acho que foi esnobado nesse Oscar, e tem alguns esnobados sim, que são filmes. Eu não vou viajar e começar a falar filmes que sei lá, um filme de não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Eu vou focar em filmes americanos mesmo e que foram esnobados aí pelo Oscar, que eu acho que são muito superiores a vários desses que estão indicados. A começar por Joias Brutas, dos irmãos Safdie, que é um filme sensacional, está disponível na Netflix inclusive, e é um filme que vai contar a história de um cara aí que faz toda as mutreta com joias e etc. E ele vai contar isso de uma forma muito ágil, muito angustiante, com uma construção de personagem do Adam Sandler sensacional. Então se preparem aí para ver o Adam Sandler arrasando num filme. Outro filme que eu acho que também foi muito injustiçado foi o Farol, que eu acho uma obra-prima do cinema, eu gosto demais desse filme. Acho que ele deveria estar nessa categoria também. Outro filme que eu gosto muito, que ele tem os seus defeitos, mas foi um filme que me tocou muitíssimo. Eu tive uma crise de choro quando terminou o filme. Foi o The Farewell, que também acho que não foi indicado a nada e é um filmaço. Um outro filme que também não foi indicado a nada e nem estava nas outras premiações, mas eu gosto sempre de mencionar esses filmes, que é um filme chamado The Last Black Man in San Francisco. Esse filme também me tocou muito, ele é contado de uma forma única, acho uma pequena joia, assim, esse filme, acho incrível. E tem outros filmes que eu acho que também foram ignorados e que poderiam sim estar nessa categoria de melhor filme, como Ad Astra, Entre Facas e Segredos, Nós, que também não foi indicado a nada, e o próprio Midsommar, que eu acho que tem uma inventividade, apesar de não ser melhor que Hereditário, ainda assim eu acho que é um filme bastante superior a vários outros desses filmes indicados a Oscar. Então tá aí uma lista para vocês assistirem, ótimos filmes americanos, eu quis só pegar filmes americanos que poderiam estar no Oscar e poderiam sim estar concorrendo na categoria de melhor filme, mas não estão. Quem eu acho que vai levar a estatueta é 1917. Acho que é uma boa premiação, mas se levasse o Parasita ia ser aí histórico no Oscar, porque eu não fiz essa pesquisa, mas eu acho que nunca um filme que não fosse americano ganhou na categoria de melhor filme. Então me corrijam aqui se eu estiver errado, porque eu de fato não fiz essa pesquisa e eu não lembro isso de cabeça, mas é isso. Quem eu acho que não merece levar Era Uma Vez em Hollywood, que pode ser que tenha uma chance aí de levar, mas eu não acho que mereça. Aí Ford vs Ferrari também não, Adoráveis Mulheres não, Jojo Rabbit também não. Mas enfim, aí tá um panorama mais ou menos dos indicados do Oscar, contém um pouco das histórias, a minha
impressão sobre os filmes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano. Se inscrevam nas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram, eu tô falando bastante sobre o Oscar, como eu já falei com vocês. E eu gostaria muito de saber qual é o filme favorito de vocês dessa categoria. E também quem vocês acham que vai levar a estatueta esse ano. É isso, eu ainda vou fazer vídeo sobre melhor filme estrangeiro e melhor documentário aqui pelo YouTube, então aguardem, divulguem aí para os seus amigos que gostam de Oscar, que maratonam os filmes, e valeu galera, até mais!